Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, estamos aqui com a série A Verdade em 7 Minutos. Desta vez a pergunta é: vale encantamento contra o povo de Deus? Vale encantamento contra Israel? Vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito. Agradecemos pela morte do seu Filho, porque ela, sim, foi a morte redentora que nos conduziu a Ti. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, a pergunta de hoje é: vale encantamento contra o povo de Deus? E aqui entenda-se encantamento como feitiço, macumba, trabalhos, como queira compreender. Vale contra o povo de Deus? Bom, para nós começarmos, vamos ler um texto muito conhecido, que está na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, a Lei de Moisés, que é o livro, está no livro de Bamidbar, que é o livro de Números, capítulo número 23, versículo 23. Que diz assim, está escrito no livro de Números, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Então, o livro de Números, que é o contexto aqui, alguns já conhecem de cor, outros podem passar a conhecer com o tempo, mas a ideia aqui é o seguinte, que foi procurado um profeta, para que esse profeta amaldiçoasse o povo de Deus. E ele abre a boca e fala que contra Israel não há como amaldiçoar, ou não há como fazer trabalhos contra este povo chamado Israel, povo de Deus. O termo aqui utilizado na língua hebraica, que foi traduzido por encantamento, tanto no dicionário bíblico, hebraico-português, que é um dicionário excelente, top, como no dicionário internacional de teologia, esse termo ele traz um sentido de práticas ocultistas ou práticas ocultas, que no fundo práticas que têm relação com o mundo espiritual. Então, gente, a ideia aqui, quando Moisés escreve, é mostrar que, por mais que Balaão fosse um profeta respeitado naquela região, e que o que ele falava parecia, segundo as escrituras, que era algo que acontecia, ou seja, se ele colocava uma praga, ou se ele fazia um trabalho contra alguém, isto acontecia, vamos entender assim, a ideia aqui é de que contra este povo de Deus não tinha como fazer isso. Não tinha como atingir esse povo de Deus através dos trabalhos que Balaão fazia naquele momento. Então Moisés deixa claro aqui, Deus deixa claro aqui, e Moisés faz o registro, que contra Israel não tem como fazer encantamento. Feitiço contra Israel não funciona. Macumba contra Israel não funciona. E o interessante é que Rashi, que é um dos comentaristas muito respeitado por Israel, pelos judeus, comenta a Torá, quando ele fala sobre números, ele vincula isso aqui, e isso é importante, muito importante, e o contexto também trata desse assunto, e nos parece falar isso, trazer o sentido ser esse mesmo, que contra Israel não vale encantamentos, ou entenda-se aqui como maldições, porque foi para isso que ele foi chamado, porque Deus já tinha destinado a Israel a bênção. A bênção de Deus já estava sobre Israel. E isso aqui é profundo, porque se a bênção de Deus estava sobre Israel, ninguém, absolutamente ninguém, tinha poder algum de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então não tem como atingir diretamente o povo de Deus. Mas tem um texto no Novo Testamento que assim é um espetáculo para nós entendermos isso aí. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 10, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Olha o que aqui diz, escuta. Eis que vos dou poder para pisar. Aliás, deixa eu ler um pouquinho antes para nós entendermos o contexto. Versículo 17 e 18, diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Versículo 18.
E disse-lhe, Jesus disse para ele, eu via Satanás como um raio cair do céu. Aí, versículo 19, Jesus continua e diz assim, olha que coisa linda, maravilhosa. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus está dizendo, ó, vocês vieram com a notícia de que os demônios estão se sujeitando a vocês. E isso, claro, com autoridade dada pelo nome de Jesus. Jesus disse assim, beleza? Ó, só que tem um detalhe. Eu que estou te dando o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e não só isso, mas em toda a força do inimigo. E ele continua, sabe, falando o quê? E nada vos fará dano algum. Isso aqui é lindo, 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 lindo. Porque os discípulos chegam dizendo que eles estavam sujeitando os demônios quando utilizavam o nome de Jesus. Mas eram meros homens que estavam utilizando o nome de Jesus e estavam sujeitando os demônios através da autoridade do nome de Cristo. E Jesus vira para eles e diz assim, ó, não só estão sujeitos a vocês pela autoridade que eu vos tenho dado, mas tem outra notícia. Eles, os demônios, não lhes fará dano algum. Então, gente, tá claro, claro. Ah, Romeu, você está dizendo que o crente não vai ter problema? Não, não é isso. Não é isso. O inimigo, ele pode mover o mundo contra a igreja. O que ele não pode é atingir diretamente um cristão. Ele não pode possuir um crente. Ele não pode tocar na saúde de um crente. Nada disso pode acontecer. Sabe por quê? Porque contra o povo de Deus não vale. Jesus foi quem disse, olha, e nada vos fará dano algum. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém.